Muito bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. Mais uma oportunidade de estarmos estudando a Palavra de Deus, hoje com a lição de número 12 da nossa revista, com o título Um Culto Diferente. E que culto diferente é esse, né, que nós iremos falar, nós iremos refletir nesta manhã. Primeiramente, eu quero orar ao nosso Deus, para que Ele nos abençoe. Estamos aqui com o nosso professor Reginaldo, que estaremos ministrando juntos essa aula, e pedimos então que Deus nos abençoe, abençoe o seu coração, e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque é um privilégio estudar a Tua Palavra. É um privilégio, ó Deus, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer a respeito da conduta cristã que devemos ter em alegrar o Teu coração, em Te cultuar como o Deus verdadeiro e da forma que o Senhor quer que o cultuemos. Nós agradecemos e te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, só para iniciarmos aqui, um culto diferente. E a revista aqui, como o nosso professor disse uma certa vez, nós temos um tripé aqui da revista, né? O pensar, o sentir e o agir. O pensar é repensar o que de fato é o culto que Deus espera de nós e o que temos como Senhor e Salvador. E nós sentirmos, né? O que nós precisamos sentir? Desejar cultuar o Senhor em todo o tempo, vivendo para a sua glória. E como eu faço isso? Agir, cultuar a Deus em pensamento, atos e palavras, e também na administração dos bens. Que aprendemos no estudo anterior, era sobre a liberalidade, a importância de sermos liberais na obra do Senhor, né? Então, nós vimos algumas características da liberdade, da liberalidade, né? E ela é uma expressão do nosso amor a Deus. Além disso, no reino de Deus, ela nos dá condições de participarmos com alegria do sustento à obra do Senhor. Meu irmão, o culto do cristão. Paz e graça a todos, muito bom dia. Vamos ler primeiramente Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é de costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verde que o dia se aproxima. Quanto mais o dia se aproxima, mais devemos estarmos em comunhão, estarmos em culto e na presença de Deus. A gente já tem um título que ele já dá uma bela de uma base para a gente. Um culto diferente. Diferente do quê? Aí a gente tem que fazer essa pergunta. Ele é diferente do quê? Ele é diferente de um padrão que se tinha quando? Se tinha... Aí a gente pode nos perguntar, tinha na nossa prática de vida, ou o que o autor dessa revista está querendo falar com esse culto diferente? Ele tem em mente uma base, ele tem em mente uma ideia. Essa ideia é da experiência de fé a qual ele tem a partir da Bíblia, que é uma experiência de fé judaico-cristã. Então ele tem muito arraizado na mente dele como era o culto antigamente, antes de Cristo. Então ele percorre e traz o culto atual. Então, quando nós falamos um culto diferente não é nada de anormal, de aberrante, não. O padrão antigamente era como, Naildo? Como que era o padrão? O padrão antigamente não era da forma como é hoje. O padrão do culto não era. A gente iremos ler também dois textos que estão em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Deuteronômio 36. Porém, se nós pararmos para analisar, como que era o culto anteriormente? O
próprio Jesus praticou esse culto anteriormente. O próprio Jesus. E é muito na conduta do brasileiro e na prática de fé, de religiosidade do brasileiro, ele carregar algumas dessas práticas. Vamos lá, uma delas, para a gente começar a enumerar aqui. A gente carrega que o dia do Senhor é o domingo. O dia do Senhor é o do domingo. O dia a qual nós devemos se dedicar à obra de Deus é o domingo. O dia a qual nós devemos falar de Deus e vestimos a capa de crente evangélico, crente protestante, de cristão, servo de Deus, é o domingo. Está errado. Está errado. Vários textos falam que nós somos nova criatura. Então, a partir do momento que nós somos nova criatura, a partir do momento que eu me preocupo com as coisas de cima, Colossenses 3, de 1 a 3, fala sobre isso, que nós somos criaturas de cima, então nós devemos nos preocupar com as coisas de cima. Então, a partir deste momento, a partir do momento que eu reconheço que há um Senhor e Salvador, eu mudo totalmente a perspectiva de vida, de pensamento. Quem tem muito arraizado isso, nós evangélicos temos, mas é porque temos um pezinho na onde muitas vezes? Catolicismo romano. Exatamente. É pecado mortal você não ir na igreja no domingo. Pois é, Reginaldo, então, eu encontrei um amigo uma certa vez e ele falou assim: poxa, rapaz, eu nunca mais fui na igreja, eu preciso ir lá na igreja, né? Mas para mim demonstrar a Deus, e agradecer a Ele. Mas assim, era uma coisa fria, né? Era como assim, eu preciso em qualquer domingo, né? Fazer, vamos dizer assim, meu ritual religioso, né? Para cumprir uma tabela, para ver que eu tenho interesse por Deus. Mas às vezes eu não tenho muito tempo. Então, quando der, quem sabe, num domingo eu vou, né? Lá ver o que Deus tem para mim e fazer a minha reza, né? Porque vem aí de uma outra religião, fazer a minha reza e está tudo certo. Era esse o pensamento desta pessoa. É algo puramente religioso, né? Religiosidade. Quando nós observamos essa prática, tanto os católicos, isso está incendiando no nosso meio, a gente vir na igreja por obrigação, ou participar de cultos por obrigação. Não. Devemos participar do culto porque devemos louvor a Deus, a sua glória a todo tempo, a todo momento. Ele entregou teu Filho unigênito para que se desse vida para mim e para você através do sacrifício que Ele fez. Então, isso é um ponto. O outro ponto, que nós estamos acostumados muitos com as tradições religiosas. E no meio evangélico tem tradição religiosa? Tem. Tem tradição, tem costumes. Não, eu não vou lá porque aquela igreja a gente tem que entrar com o pé esquerdo. Não, com a outra tem que entrar todo de terno. Não, aquela dali não dá, todo mundo entra de regata. E a gente se pauta nisso. E voltando ao pensamento judaico. O pensamento judaico, e quando eu falo pensamento judaico, eu estou voltando literalmente às tábuas da lei que foi entregue a Moisés, lá no Monte Sinai. A qual ele ficou lá no monte por 40 dias, recebeu as tábuas e recebeu uma ordem de Deus: ensine o povo, cumpra tudo que está nessa lei. E ali tinha ordenança de modo a constituir uma sociedade civil e obrigatoriedades religiosas. E uma delas era prestar o culto. E como que era prestar o culto no antigo Israel? Era através de sacrifícios e era através de sacrifícios de animais e
Não, é isso mesmo. É isso mesmo, só sacrifício. Estou pensando longe aqui. Mas era através somente de sacrifícios. O homem pecou, a mulher pecou, ou qualquer um que tivesse pecado, teria que se apresentar diante do sacerdote e oferecer o sacrifício. A questão do estudo da lei mais apurado, que nós percebemos mais à frente, que deu origem às sinagogas, isso veio ocorrer há muito tempo depois, depois até do reinado de Davi. Isso é fruto do... As sinagogas, elas acabam nascendo no cativeiro, quando o pessoal estava distante da sua terra, o povo de Israel, porque o local de oferecer culto onde era? No templo. Eles não têm o templo porque eles estão em outra terra. Então havia as sinagogas. Sinagogas, elas surgem no período do cativeiro com o povo de Israel. Então, aí foi onde passou a ter também uma preocupação em estudar, em mudar a forma de culto sem sacrifício, porque eles estão em uma terra pagã, em uma terra que não reconhece o Deus de Israel. Bem, e no nosso dia a dia, como que deve ser o culto do cristão? É através de ritual? É através de um costume? É através de uma reza escrita? É dessa forma? Ou tem que ser algo que saia do coração? O que a gente tem que colocar em mente? Que um culto a Deus, ele não é só um culto coletivo dentro da igreja. Um culto a Deus é você estar na sua casa, orando, você já está cultuando a Deus. É você estar na sua casa, dentro do ônibus, louvando a Deus, em pensamento, muitas vezes, na sua casa lá, sendo bem fervorosa. É um culto a Deus. Você estudando a Bíblia, orando, você louvando, veladamente, você já está cultuando. Reuniu a família ali na mesa do almoço, da janta, puxou uma palavra ali, fez um minutinho de oração. É um culto a Deus. Lá no seu trabalho, se você estiver falando de Deus para alguém, ou mesmo que você não esteja falando, mas você se desprendeu ali e se dedicou ao estudo da palavra ou em alguma oração, você está cultuando a Deus. Porque cultuar nada mais é do que você reverenciar e você demonstrar amor e devoção das mais diversas formas que se podem traduzir em práticas espirituais, como louvor, a confissão, a oração, a gratidão, o serviço cristão e outros. É cultuar. Tudo aquilo que nós participamos e praticamos com o intuito de alcançar vidas ou em pró da igreja de Cristo, nós estamos cultuando a Deus. Mas vamos ler Deuteronômio 4, 6 a 4. 6, 4, 9. Deuteronômio 6, 4, 9. Diz assim o texto: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te, também se as atará como sinal na tua mão, e te serão por fronta entre os olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso é uma prática judaica que tem. Quando você vai em um ambiente onde é de judeu, ou nas sinagogas, ou até a casa ou empresas, algumas partes da lei é pregada nos batentes das portas. Tem um nome essa prática tem um nome dessa prática que eu esqueci. Porém, quando a gente vê o texto, a gente vê: ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então o nosso culto tem um padrão. Qual que é o padrão?
adoração única, a um único Deus. Não temos diversos deusinhos ou diversos santos, nós temos um único Deus. E quando o texto aqui também fala de todo o teu coração, porque Deus ele se atenta ao coração? Porque o coração do homem é onde desenha os caminhos dele, é onde que nasce ou surgem os bons ou maus pensamentos. Então Deus ele se atenta a isso e mostra isso para a gente. Deuteronômio 36 diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que viva. Ou seja, o nosso culto ele está destinado ao único Deus, o Deus vivo, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó. É o único Deus. Então, cultuar é isso. Então, nós temos essa orientação da parte de Deus no texto. E culto cristão, ele é baseado no quê? Primeiro, somos templo do Espírito. O que é templo do Espírito, Naildo? O que é templo do Espírito? Nós somos o templo do Espírito, né? Do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Então quer dizer que o Espírito Santo, ele tem um local que ele habita. Se lá atrás Deus habitava num templo que foi construído para ele, ou na arca que representava a presença de Deus, apesar de que o próprio Deus falou que ele não necessitava disso, que ele habita em todos os locais, mas havia um simbolismo e aonde representava a presença de Deus. Então, nós hoje temos o quê? O ser humano, aquele que recebe Deus, ele passa a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em você. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, qual que deve ser a nossa conduta? Ela deve ser diferente. Ela deve ser diferente do padrão que eu tinha antes. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumo, eu não fumo mais. Se eu se prostituía, eu não se prostituo mais. Se eu gostava de ver pornografia, eu não vejo mais. Se eu gostava de cometer adultério, eu não tenho que adulterar mais. Opa, por quê? A palavra de Deus também fala: sede santos porque eu sou santo. Então nós temos um padrão. E esse padrão de culto ele é a partir daquilo que eu tenho que promover nesse corpo. O que eu quero falar com isso? Que o culto a Deus, ele tem que ser o mais santo possível da nossa parte para ele. Lembre-se dos filhos de Arão. Ofereceram fogo estranho e foram consumidos. Lembre-se quando Davi foi querer transportar a arca e pegou pessoas não habilitadas, pessoas que não eram da tribo dos levitas para carregar a arca. Teve um que foi consumido ali mesmo. Então o culto ele tem um padrão. Quando nós vamos lá para Coríntios 13, que fala da ceia, se nós pararmos para analisar, tem algo muito grande ali. Tem um padrão a ser estabelecido na Santa Ceia do Senhor. E lá está falando: por isso que muitos no meio de vocês estão morrendo. Por quê? Porque não estão seguindo o padrão. Qual que é o padrão? Se arrepender, pedir perdão. Coríntios 11, né? Quando nós vamos lá a partir do versículo 17 e começamos a discorrer sobre a questão da ceia, o apóstolo Paulo ele não coloca aqui na questão da ceia instruções à toa e fala do que ocorre lá. Lembre-se, no meio de vocês há muitos fracos e muitos que estão dormindo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando a Bíblia fala de dorme, aqui está falando de morte. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para sermos condenados com o mundo. O texto está falando de morte. Ou seja, muitos ali, a qual fazia parte da igreja de Coríntio,
se apresentava à ceia do Senhor de forma indigna, Adaildo. E nós, será que de que forma nós estamos nos apresentando para o culto a Deus? Você sabe, irmão, que eu estava aqui pensando a respeito do culto a Deus, quando os irmãos que cultuam, nós que cultuamos a Deus, né? Nós devemos cultuá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, mostrar amor, devoção, né? De diversas formas, como são as práticas, o louvor, a confissão, a oração e a gratidão a Deus. Se esses elementos estiverem no culto em nós, verdadeiramente, nós podemos falar que existe um culto frio e que muitas vezes as pessoas querem cultuar a Deus, modificar um culto para ser um culto alegre, sendo que essas coisas estão presentes em nós verdadeiramente. Então, assim, é complicado, né? Você falar assim, lá o culto é frio, né? O culto é frio. Óbvio que quando você vem à casa de Deus, a alegria, porque você faz parte da família, você vai com esse coração de gratidão, de amor, de devoção, vai confessar, vai agradecer a Deus a todo momento. Lógico, tem que exigir a alegria. Agora, nós também não podemos dizer o seguinte, que se não houver caicai, se não houver bagunça, se não houver uma oração estridente, né, que todo mundo tem que ouvir, que o mundo inteiro tem que ouvir, nós não podemos falar que é um culto frio, né, meu irmão, né? Porque já existe isso, né? É um padrão, né? É um padrão de culto a Deus verdadeiramente. Então, fala assim, o cristão é frio. O que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso, né? De cultuar a Deus na questão de ser frio ou um culto, né, quente, né? Vamos dizer assim. Não te cortando, a gente tem que ter em mente também, Anaildo, que é o seguinte, o pensamento cristão evangélico, ele veio muito também dos Estados Unidos. Nós fomos, em boa parte, evangelizados por americanos, né? E os americanos, ele tem muito, até hoje. Tem igrejas batistas, presbiterianas, Assembleias de Deus, mas tem uma grande parcela que se atenta e se prende a sinais e prodígios. E tem isso hoje no Brasil. É lógico que a questão do culto frio, do culto quente, do culto fervoroso, do culto mais tranquilo, isso vai muito da prática religiosa ou do costume que determina igreja A, igreja B, igreja C tem. Tem igrejas que usam o suco de vinho na ceia, tem outras que usam o próprio vinho na ceia. Então, o que nós podemos e devemos ter em mente? Não é o barulho que irá fazer o culto santo e aceito diante de Deus. Não é o caicai, não é o bate o pé no chão, fala alto, não. O que vai fazer Deus receber com cheiro suave é igual Ana, mãe de Samuel. Ela rasgou o coração na frente de Deus, diante de Deus. Rasgou o coração, abriu. E o sacerdote, que estava bem distante de Deus, achou que ela estava embriagada. Não, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou cultuando o meu Deus, para que Ele mude o meu cenário. Essas questões. Porém, a gente está dentro de um país onde as pessoas entendem que cultuar a Deus é fazer barulho, é fazer mágica, é fazer sinais. E isso não tem nada de cultuar a Deus. Isso tem, por trás disso daí tem uma questão que nós sabemos que não é ganhar vidas, que não é promover o reino de Deus e que não é mostrar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora existe outra questão. As pessoas vêm à igreja muitas vezes e acham que ela está vindo assistir um culto. Ela se engana. Ela está vindo participar, fazer parte do culto. E se o culto não foi bom da forma como ela gostaria, é porque ela mesma não cultuou a Deus.
Porque ela mesma não cultuou, porque ela mesma não louvou, porque ela mesma não rasgou suas vestes diante de Deus. É isso que nós temos que ter em mente. E aí é indiferente de denominação de igreja. Vivendo para Deus. Então significa que nós devemos viver diariamente praticando um culto racional, ou seja, por mais que eu me alegre, por mais que eu venha chorar, por mais que eu venha pular, por mais que eu venha ter fervor na oração, eu estou muito bem ciente do que está ocorrendo. O que passa disso daqui, o que ocorre no nosso meio, eu não estou sabendo, eu não estou consciente, é o cultismo. E o cultismo é prática contrária ao que está na Bíblia. Nós estamos cientes do que ocorre. Ou seja, tem... É o culto racional, né? Culto racional, você está consciente. Você está consciente, você não se conforma com a atuação do mundo a qual você está inserido. Não tem como você sair dele. Então você não se conforma. Porque você quer viver para Deus, mas você vê que o mundo a qual nós estamos inseridos, a prática que eles defendem, as mais variadas: mentira, fofoca, briga, escárnio, principalmente do nosso Senhor Jesus, né? Então, é isso que nós não se conformamos. Então, Deus, ele fala na sua palavra, Efésios de 1, 11 e 12 fala muito sobre isso, e o autor da revista, ele traz isso para nós, que é a questão da gente ter um viver para Deus constantemente. Eu trabalho numa empresa a qual eu convivo com algumas pessoas das mais variadas religiões, e alguns deles são cristãos também. E a pior fala que eu já escutei muitas vezes foi de pessoas cristãs. Será que você aqui, dentro da igreja, você demonstra todo um carinho, toda uma afeição? Aí lá no seu trabalho, você não pensa duas vezes em falar: não, aqui não é instituição de caridade. Cadê o temor a Deus lá? Sua prática de vida lá, mesmo que seja profissional, ela tem que ser pautada no que está a palavra de Deus. Você não pode se esquecer que lá você está praticando um culto. Então, um culto a Deus lá no seu trabalho tem que ser você sendo justo. Quando você não tem essa prática de vida, o evangelho cai em descrédito, porque você não representa só o seu CPF, você não representa só o seu CPF, você representa um Deus. As pessoas passam a te enxergar como servo de Deus. Vai falar alguma coisa? Ponto 2, nova atitude diária. O cristão que cultua a Deus por meio de sua vida tem disposição e atitude diferenciada no dia a dia: adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós tivemos lá, diante de Jesus, uma mulher que ela fez alguns questionamentos. Uma samaritana, ela se depara com Jesus no lado de um poço, e Jesus começa a questionar ela e fala que a água que ele tem para dar para ela, nunca mais ela terá sede. Ou seja, e ela vem com uma pergunta: aonde que nós devemos adorar? É no Monte Gerizim ou é no Monte Sinai? Por quê? Havia um conflito ali entre os samaritanos, aonde deveria ser a adoração de Deus. Aí vem uma preocupação: onde eu devo adorar a Deus? Na Batista, na Assembleia, na Presbiteriana, na Metodista? Não. Aí Jesus responde para ela: irá chegar o momento em que se irá adorar a Deus em todos os locais, porque Deus, ele busca aqueles que o adorem em espírito. O que é em espírito? Aqueles que realmente buscam estabelecer contato direto com Deus, buscam se entregar diante dele e falam: Deus, eu não consigo viver sem Ti, eu não consigo. Quando está falando essa questão de espírito, está falando na questão da mente. A nossa mente tem que estar muito alinhada e focada nas coisas do reino de Deus. E em verdade,
Isso tem que ser uma verdade em nossas vidas. Não adianta na hora do aperto, não, eu não adoro a Deus. Agora eu adoro. Eu tenho que ir na igreja porque eu tenho que agradecer por isso, porque aconteceu uma bênção na minha vida. Opa, agradeci, já não preciso ir mais, já paguei o que eu tinha que pagar. Não é dessa forma, em espírito e em verdade, ou seja, há uma constância. Em alguns momentos nós acabamos até nos indispondo nos nossos convívios por não saber se posicionar em espírito e em verdade. Opa, vai acontecer algo? Vou lá buscar Deus antes, vamos orar, vamos ver o que Deus quer, o que Deus vai falar comigo. Se for realmente, vai ser uma verdade e Deus vai mostrar. Mas tem que estar pautado no quê? Na Bíblia. Segundo ponto, desfrutar de livre acesso a Deus. Essa é boa. 1 Timóteo 2,5 fala que só existe um mediador, nem dois, nem três, nem quatro. Exatamente. Um mediador. Entre quem? Entre os homens. Então, diante de todos os 7 bilhões de seres humanos que nós temos, deve estar um pouquinho a mais. Existe um que está à frente de todos, sendo um mediador. O mediador, é bom a gente analisar o que é o mediador. É aquele que surge diante de um conflito e tenta apaziguar o chicote que vai vir em cima da gente. É aquele que surge ali e fala, então, mas não tem como amenizar, vamos negociar. Existe um mediador. Opa, vai ser todo mundo vai entrar na porrada aqui. O mediador aparece aí e fala, não, calma aí. Quem que é esse mediador? Jesus. Estávamos condenados em nossos delitos e pecados, ou seja, estávamos condenados. Então, o importante não é ter religião, Reginaldo? Não. Porque uma vez, e a gente sabe muitas vezes, e já acredito que você já viu, que as pessoas falam, nossa, o importante é ter uma religião, porque a religião faz de uma pessoa melhor. É verdade isso? A religião faz uma pessoa melhor? Faz. Muitas religiões fazem pessoas ruins se tornarem pessoas boas. Agora a questão é, para onde essa religião está te levando? Eu não vou negar que tinha um espírita que era uma pessoa boa, mas a prática de vida de religião dele levou ele para onde? Está afastando, né? Está afastando totalmente do caminho, né? Aonde o mediador nos leva. Isso, o mediador ele nos leva. Então assim, toda essa turma aqui tinha que ir para outro lugar. Só que eu estou aqui, e esse que é o mediador, ele tem crédito, tem bônus, tem tudo que eu e você não temos. Ou seja, ele se entregou em sacrifício perfeito. Quem é esse? Jesus. Então ele é o mediador diante de Deus. Ele é o sacrifício aceito por Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Ele é aquele a qual poderia não ter se entregado, mas se entregou e cumpriu, porque a Bíblia fala muito de obedecer. Ele obedeceu o que estava estabelecido desde a fundação dos tempos. O que Deus queria que fosse feito pelo homem, o homem não conseguiu, ele fez. Então ele é nosso mediador. Eu preciso de mais alguém para eu ter contato com Deus? Não, só Jesus. Não precisa ter uma companheira? Não precisa ter uma companheira, né? Se tiver, bom. A companheira, sua esposa, sua noiva, sua filha. Se tiver, é bom para orar junto. Agora, a gente não precisa de intercessores. Eu não estou falando isso e não confundam que nós não devemos orar um pelos outros. Não. Nós devemos, isso faz parte da nossa prática de fé cristã. Quando a gente fala da questão também da religião, a religião que nós devemos servir é Jesus. Nós fazemos parte de uma igreja, lógico, Igreja Batista de Vila Souza, porque aqui nós testemunhamos, convivemos,
contamos nossos livramentos, e um vai fortalecendo o outro, mas se tivéssemos que tirar uma placa, ia colocar ali Jesus. Então, essa questão do mediador, só existe Jesus. Não é o que alguns fazem, né? O Naildo aqui, ele não falou abertamente, mas ele quis levar eu para um cenário. Não é o que algumas religiões de cunho romano defendem, que tem o Papa, que tem os santos. Não, nós temos livre acesso, e assim se fez. Lá no Antigo Testamento, era o sacerdote o representante do povo, que oferecia o sacrifício, e quando ele entrava uma vez por ano no Santo do Santo, ele corria o risco de não voltar se aquele sacerdote não estivesse totalmente em santidade ou em perfeitas condições dos seus atos. Ele dali mesmo ia ser consumido. Por isso que ele tinha os sininhos do lado, porque se ele viesse ser consumido, o sininho ia balançar e o povo ia perceber que ele veio a morte. No nosso culto diário, nós muitas vezes acabamos dando muito mais valor para as coisas terrenas do que espirituais. 1 Tessalonicenses 5,17 fala para nós orarmos cessantemente, orar sem cessar. Aí fica a pergunta: quanto tempo você está dedicando à oração? Quanto tempo nós estamos dedicando à oração? Nós. Quanto tempo? Quanto tempo eu estou assistindo TV, redes sociais, Instagram? Quanto tempo? Se a gente fizer uma comparação, a gente vai ver que a gente ora muito menos. Isso é um ponto. O outro, a partir do momento que eu tenho que me preocupar com as coisas espirituais, é importante as coisas terrenas? Lógico que é. É importante. Porém, em primeiro lugar está o quê? As coisas de Deus, as coisas do céu. Mas não podemos também levar a ferro e fogo como alguns irmãos nossos de outras denominações. Jesus está voltando. Ele vai voltar. Eu creio e tenho certeza absoluta que ele está próximo. Aí os caras não querem fazer mais nada, né? Não quer trabalhar, não quer... Porque Jesus está voltando. Está voltando. Mas desde quando ele falou que voltaria, já se passaram mais de 2000 anos. Então a gente tem que continuar a viver. Existe uma nação no mundo que ela desenvolveu e cresceu muito devido aos presbiterianos. Tem um sociólogo que fala sobre isso, estudou sobre isso e aponta justamente quem fez aquela sociedade crescer. Os presbiterianos. Quem é essa sociedade? Os americanos, cresceram muito justamente por causa do povo cristão, protestante, presbiteriano. Então, eu me preocupo com as coisas espirituais e esqueço com as do mundo? Não, tem que ter as duas. Porém, muitas preocupações que nós temos no nosso dia a dia, nós não precisamos ter. Existe uma questão que eu gosto de carregar muito, é ser um ser resignado. O que é isso? Aceitar de bom grado aquilo que Deus tem para mim e para você. É lógico que uns podem ter uma bênção a mais do que a outra, mas Deus tem bênção para todos. Não precisava ter feito aquela disputa entre Jacó e Esaú. Deus tem bênção para você, Jacó. Não precisava você ter enganado teu irmão. E tem bênção para você também, Esaú. Não precisa querer matar ele. Deus tem bênção para todo mundo. Então, a partir do momento que nós se preocupamos com as coisas do céu e deixamos as da terra, não é em segundo plano. Porém, não adianta eu comprar 500 casas e ter 500 carros, ou comprar 5 guarda-roupa de roupas e ter no nosso meio pessoas que não têm um, e eu achar que eu estou tendo uma vida e um culto a Deus coerente. O pior, que esses exemplos que eu dei aqui, tem líderes de igrejas midiáticas que têm essa conduta de vida. Ele anda de helicóptero enquanto o diácono dele lá pega 5 ônibus para chegar na igreja. Exato. Então,
E aí a gente vê, Reginaldo, e quando a gente fala a respeito das coisas lá do alto, em primeiro lugar, né? E Jesus sempre falava que em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, é a confiança em Deus, e Ele vai dar todas as condições e orientações através da sua palavra de vivermos de acordo com a sua vontade. Então, o que nós durante esse tempo estamos estudando? Sobre a vida do cristão, de que forma ele deve viver integralmente, né? Integralmente. Nós vivemos sobre as questões dos bens, não é? Que nós vamos até falar aqui rapidamente, dos bens, como ser bons mordomos, fala que tudo pertence a Deus, né? Então ele dá todas as condições de vivermos, ele não desampara, muito pelo contrário, ele está sempre nos sustentando, né? Nos sustentando, nos pede paciência. Talvez nós não tenhamos aquilo que desejamos, mas vamos ter exatamente aquilo que é da vontade de Deus para sobreviver e viver uma vida. Por quê? Por que olhar lá para o alto? Não é? Porque lá é o nosso maior tesouro. Né? Essas coisas aqui que estamos vivendo, vamos viver. Eu não falo, às vezes, né, Reginaldo, quando a gente fala de não ter, de se viver aqui em contentamento, não é você também sentar e falar assim, eu só quero o arroz e o feijão. Não é isso, irmão. Porque isso também estaria muito bom, não é, irmão? Não é isso, né? Você deve sim, você progredir na vida, se você tiver oportunidade de você fazer uma faculdade, de você ganhar mais, ter uma casa melhor, ter um carro melhor. Tem condições, mas não é isso que você deve colocar o seu coração, né? O seu esforço maior, e sim em Deus. Por quê? Se for da vontade de Deus que você consiga essas coisas, e Ele quer que você se esforce, né? Mas para viver para Ele. Por quê? De repente, irmãos, Ele pode te dar riqueza, sim, mas para viver para Ele, para que você reparta com os outros irmãos que não tenham, né? Para que você tenha todas as condições de você ter uma empresa e ter empregados. Então, olhar para o alto é o primeiro, porque é lá que está o meu tesouro, é lá para onde eu vou. Essas coisas aqui são passageiras, eu vou viver de uma forma que Deus vai, se eu não tiver, vou estar contente do mesmo jeito, falando como o apóstolo Paulo, né? Sei viver tanto na pobreza como na riqueza, posso tudo naquele que me fortalece. Por quê? Porque o olhar de Paulo estava lá no alto, lá no céu. Então ele adorava a Deus, e isso é um exemplo, e ele falava que nós devemos seguir o exemplo dele, porque ele era um homem fiel a Deus, e a todas as cartas que Paulo escrevia, era Deus, né, orientando ele para viver essa vida, e ele viveu, por isso que ele é exemplo, né, por isso que ele tem autoridade. É por isso que quando nós lemos o que Paulo fala, e os profetas e o povo de Deus, é porque tem autoridade para falar isso, viveram isso e colocaram os seus olhos no Deus, né, o único Deus verdadeiro. Não como Ananias e Safira, né? Exatamente. Que vende tudo e tenta enganar o apóstolo e cai morto um, depois cai o outro. Ou não como aquele jovem que falou que teve um sonho que ia ser médico, que Deus falou que ia ser médico, mas porém ele nunca se inscreveu no vestibular e iniciou a faculdade de medicina. Não quis estudar. Ele vai ser curandeiro lá na tribo indígena, mas médico ele não vai ser. Cultuando a Deus com seus bens. Então, os nossos bens, ele deve ser também uma forma da gente prestar culto a Deus. Como? Primeiramente, Deus fala na questão de ser honesto. Ser honesto, vamos analisar. Recentemente, um pouco tempo atrás, o pastor pregou sobre confiar. Confiar em quem? Na verdade, ele falou confiar, mas ele estava falando a falta de confiança que o cristão tem no mundo, que as pessoas têm no mundo, que as pessoas têm no cristão, na sua atividade secular. Tem aquela premissa, chegou um cristão, um pastor e esconde a carteira. É mais ou menos dessa forma. E essa questão de ser honesto, é você ser justo, é você ser correto.
Vamos supor, você tem uma casa, e o aluguel daquela casa é R$500. Aí você quer alugar por 2.000, você está sendo injusto, você está sendo desonesto. Ou você trabalha numa empresa, e você trabalha lá na logística dela. Esses exemplos que eu estou dando aqui, irmão, não é que eu fiz não, tá? É experiência devido ao segmento que eu tenho. Aí, na hora de conferir a mercadoria, para você colocar 10 unidades, você coloca 15. 5 você deixa no meio do caminho para o seu parceiro desviar. Você está sendo desonesto. Isso ocorre com quem? Com o espírita, com o cristão, com o bandista, com todos. Só que se nós estamos prestando um culto diferente do que nós éramos, nós somos exemplos, somos honestos. Você vai ali comprar um pão na padaria, você dá uma nota e a pessoa te devolve o dobro do que você entregou para ela. Você vai ficar tranquilo? Você está sendo desonesto com a pessoa. Na correria, ela de repente fez o cálculo errado e te devolveu dinheiro a mais. Você está sendo desonesto. Então, nas mais variadas situações do nosso dia a dia, nós estaremos em situações que nós poderemos cair em desonestidade. Aí o que diz o Provérbios 11:1? O Senhor detesta as balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. O que nós temos aqui? Que nós queremos que as pessoas sejam e ocorram de forma justa conosco. Então você também deve ser justo. Ou você faz igual aquele taxista que ele colocou um sisteminha lá no... Eu não estou falando que também todo taxista faz isso. Também não estou acusando. Eu estou falando em cima de algo que já ocorreu. Para em vez de ir naturalmente subindo o valor da tarifa, não. Quando ele estou no trânsito, deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui. Aí dispara aumentar lá. Uma corrida que poderia sair 10, ele cobra 50. Exato. Por aí vai. Então tem esses cenários. E nós devemos estar atentos para sermos honestos. E ser responsável. Responsável cultuando a Deus através dos nossos bens. Aqui está falando diretamente na questão do quê? De dívida. Na questão de dívida. Pessoas que estão endividadas, é lógico que a gente está num momento difícil, momento de pandemia, um momento que muitos irmãos perderam os empregos, que muitos brasileiros estão sem renda. Só que nós temos que ter um cuidado, um zelo, de não nos envolvermos em dívidas indevidas, inconstantes, cartão de crédito, crediário na Casas Bahias e por aí vai. Então nós temos que tomar esse cuidado. Por quê? Quem está justamente falando conosco é Deus sobre isso. Se nós pararmos para analisar, em nenhum momento, Jesus se preocupou com dinheiro. Em nenhum momento. E eu ainda vou mais longe. Estava eu pensando, e tinha 5.000 homens lá no deserto, 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças e um ou outro animal que deve ter acompanhado ali as famílias, se foi, né? Em nenhum momento aqueles homens que estavam ali estavam preocupados com o dinheiro. E de uma hora para outra foram multiplicados inúmeros pães, inúmeros peixes. Então a gente tem que tomar cuidado. Temos que ter uma administração das nossas contas de uma forma a gente não se endividar. Quando nós damos um valor maior ao dinheiro do que a qual ele é devido, a gente se complica muito e a gente acaba tendo um afastamento da fé. Ou seja, devemos ter um valor secundário do dinheiro e uma conduta irrepreensível. Ou seja, nas nossas finanças. Ou seja, eu tenho que ser um exemplo. É complicado as pessoas, mas o crente está cheio da dívida, né? A gente é uma pessoa como qualquer outra. Mas a gente tem que ter um cuidado a mais, um zelo a mais na questão financeira. Pode falar.
Ia falar para os irmãos a respeito dessas questões administrativas de casa e a relação com o dinheiro, que realmente o dinheiro, vou falar para você, ele é difícil de administrar, não é? Ele é difícil de administrar. Então, assim, irmão, estamos falando aqui, é fácil. Não é fácil não, irmão. Não é fácil administrar não. Isso vem desde que nós trabalhamos e a gente vive, às vezes apanhando, e já apanhei muito aqui, né, de administrar mal as coisas, por inconsequente, por irresponsabilidade, por emoção, muitas vezes, pela ansiedade, né, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte: existe um padrão, existem orientações da palavra de Deus, né, que devemos ser bons mordomos, administrar bem. Agora, é só uma dica, né, irmãos? Se o irmão não consegue, óbvio, pedir a Deus, né? Deus vai orientar sim. Existe na internet, né? Então, a internet, a gente fica assim, a internet, parece que a internet é ruim. A internet é muito boa, ela é muito boa, né? Sabendo usar os seus conteúdos. Então, na internet existe, além de muitas palestras, né, de pastores, palavra de Deus, né? Mas existe de bom administrador, como administrar finanças, como administrar a tua casa e tal. Então, em vez da gente ficar olhando, né, certas coisas indevidas, não é isso? Vá lá, né? Talvez Deus está falando com você agora. Vá lá, pegue vá lá na internet, vá no YouTube, procure lá um curso de administrador, ou estude isso. Se nós tivermos dificuldade, nós devemos buscar ajuda. De que forma? Orientação, amigo, professor, né? O consultor financeiro. Nós temos que sair dessa situação, né, e se estabilizar. Né? O que Deus quer? Não é assim, você vai errar. Eu já errei, o irmão certamente errou, a gente erra. O que nós queremos é o seguinte: não permaneça no erro. Tem saída, né? Porque assim, o irmão fala que nós devemos fazer, o que eu faço? Tem saída, irmão, tem saída. E tem muitas orientações boas. Então, o que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Orientação, agir desta forma. Procure ajuda. Assim como nós procuramos ajuda do psicólogo, nós podemos pedir ajuda financeira, né, de consultores financeiros. Existe muitas palestras boas, né, para esse fim, para que a gente viva a vida que Deus quer que vivamos, né? Ser bons mordomos do que Ele nos deu. Lembrando, do que Ele nos deu, né? É isso mesmo. Seja um bom administrador. É o último tópico. Administrador do quê? Do que Deus nos deu. Indo até nesse comentário que o Naildo fez, tem 2 livros muito bons. Livros do Gustavo Cerbasi e um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Fala muito sobre finanças. Então são 2 dicas aí. Quando a gente fala de seja um bom administrador, é bom administrador do que Deus te deu. A gente veio tratando isso lá na questão dos dízimos, depois em ter liberalidade. E aqui ele entra num ponto que é a questão de você ser generoso. Não adianta você querer cultuar a Deus e você ainda continuar com o escorpião no bolso como antigamente. Você encontrar a pessoa pedindo um pão para você, você não vou dar, não vou, porque eu vou gastar. Não, pelo contrário. Aí que nós temos que ter o coração quebrantado. Nós muitas vezes se preocupamos muito com nós. E o que o nosso irmão está precisando, o que ele está sentindo? A questão de ser um bom administrador é nesse cenário. Está até na revista. Conselhos importantes são o estabelecimento de prioridades e a elaboração de um orçamento mensal. Não permita que seu culto a Deus por meio da boa administração seja perturbado por gastos desnecessários. É típico daquela família que fica o dia inteiro fora de casa, só vem para casa para dormir, porém ela tem um gasto enorme com TV a cabo. É típico. Ela não precisa ela não precisa da TV a cabo, mas ela paga a TV a cabo. Seja sábio no controle de suas finanças. Uma das maiores tentações na área da administração dos bens é exatamente o descontrole.
Hoje você compra um sapato, amanhã você compra outro, amanhã você compra outro, que compra outra camisa, e por aí você vai. Quando você for ver, você está com um monte de coisas que você não utiliza, e você se prende, e também você não dá para ninguém. Por causa dele, perdemos a chance de ser bem vistos pelos não crentes. Por quê? Porque nós se preocupamos tanto conosco, e esquecemos de abençoar os outros. Esquecemos que Deus já nos abençoou antes. Um resuminho aqui, para a gente não esquecer. Culto do cristão, ele vai além do domingo. Vai, porque tem a segunda, tem a terça, tem a quarta. Tem sempre o dia após o domingo, até chegar o outro domingo. Então nós temos que ter um culto diariamente em nossas vidas. O cristão verdadeiro cultua a Deus todo dia, em todos os seus atos, porque vive para adorar o Senhor. Ou seja, no meu caminhar para o trabalho, para voltar, para ir comprar a carne, o pão, eu estou adorando a Deus. Eu tenho que ter uma conduta correta. Ah não, dentro da igreja eu sou um santo, olha, sou a figura perfeita, o reflexo perfeito de Jesus. Aí saio do portão da igreja, estou xingando o cidadão que quase me atropelou. Você não está sendo um exemplo, né? O cristão que cultua a Deus por meio de sua obra, de sua vida, adora o Senhor em todo o tempo, em espírito e verdade, e desfruta do livre acesso a Deus e dá mais valor às coisas espirituais. Quem cultua a Deus com a vida faz bom uso dos seus bens que o Senhor concede, sendo honesto, responsável e bom administrador de suas finanças, demonstrando assim caráter aprovado, gratidão e fidelidade. Amém. Bom, essa é a aula de número 12 da revista Cristão em Tempo Integral. Tem um texto que é muito pertinente a gente ver nesse momento. Está lá no Salmos 122, a partir do verso 6. O que está falando lá? Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Isso é um salmo davídico, né? Um cântico. Porque é pertinente nesse momento. Se eu não estou enganado, iniciou, foi na segunda, ou foi no final da semana passada? Foi no final da semana passada. Israel sofreu alguns ataques e ela revidou esses ataques. Fato é que se Israel não tivesse um sistema bélico militar de última geração, Israel estava devastada. O que nós temos que analisar, não há uma briga uma guerra entre Israel e a Palestina, não há. O que ocorre ali é uma luta contra um grupo que atacou covardemente Israel, a qual não tem nada a ver com os palestinos, e sim pessoas que são terroristas, aonde se esconde atrás de crianças. E tanto para um lado quanto para o outro há devastação e há um cenário triste. Então, qual que é a nossa função como cristão? Orar pela paz naquele local. Amém. Orar. Nossa função é essa. Nós não devemos ter aquele posicionamento que os palestinos são errados e o povo de Israel é correto. Bem sabemos que tem um certo, e esse um certo é Jesus. Porém, Israel está numa posição a qual ele ocupa do Oriente Médio menos de 1% de toda aquela região. Então a gente não deve tomar partido de A ou de B, devemos orar pela paz naquele local. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te dou, te louvo, te adoro, glorifico o teu nome, Pai. Exalto teu Filho amado, a qual se entregou em sacrifício perfeito, a qual nos deu livre acesso a ti, Senhor.
a qual nós adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Aquele que está continuamente fazendo a tua boa obra em nossas vidas, Senhor. Aquele a qual nos fortalece através do seu Espírito Santo, Deus. Aquele que nos convenceu dos nossos pecados e delitos. Aquele que nos resgatou das nossas transgressões, Pai. Obrigado por Jesus, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz, Pai. Deus, obrigado pela vida do nosso líder, pastor Marinho. Obrigado pelo grande livramento, pelo milagre que ocorreu na vida dele. Eu te peço cada vez mais, restaura a saúde dele. Restaura aonde que ainda há necessidade de uma intervenção médica. Fortalece ele. Quebranta cada vez mais o teu servo para a jornada que ainda virá na frente dele, seja na tua obra, seja em qualquer questão, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Conforta o coração daqueles que estão em luto, conforta os enlutados devido ao Covid. Oh Deus, faz cessar essa pandemia. Abençoa tantos outros que fazem parte da área médica, tantos outros que fazem parte dos trabalhos essenciais. Deus, abençoa esse país chamado Brasil. Abençoa essa nação que por vários momentos nós perdemos o foco de Ti, Deus. Resgata-nos, Senhor. Oh Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Pai. Deus, eu te peço, Senhor, para que ocorra paz em Israel, para que ocorra paz em Jerusalém, Pai. E que aquelas crianças que ali estão, Pai, sejam confortadas por Ti. Que povos de ambos os lados, Pai, sejam protegidos por Ti, Senhor. Oh Deus, e que aqueles causadores, Pai, sejam devidamente imobilizados e que parem-se os ataques. E que possa ter paz naquela região. E que Teu Filho seja proclamado como Senhor dos Senhores naquela região, Pai. É o que te pedimos, Deus. Te louvamos, te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas e por tudo que ainda irá fazer, Deus. É o que eu te peço, Senhor. Dai-nos um domingo de paz, de alegria, na presença de nossas famílias, e que possamos constantemente estarmos te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo a todos e nos encontramos logo mais à noite. Um abraço.